Olá pessoal, estou gravando uma aula para que vocês possam acompanhar um resumo, uma ajuda para vocês nessa semana em que haverá a nossa prova, tá bom? Será na quarta-feira, dia 28, tá bom? Quarta-feira, 28, teremos a nossa prova. Então eu quero dar uma ajuda para vocês com relação a essa prova aí, fazer um rápido resumo, espero que possa ajudar bastante. No início das nossas aulas, ou pelo menos nesse nosso bimestre, nós começamos a falar do homem, a sua história, começamos a abordar questões de como o homem se organizou lá no tempo mais primitivo, como o homem se organizou, como o homem se preparou para formar as primeiras sociedades. E ali se observou que eles se juntavam em função de atender suas necessidades primárias principalmente, né? Então se organizavam e atribuíam algumas responsabilidades, se é que podemos usar esse termo, para que todos pudessem contribuir para que a caça acontecesse, por exemplo, que era uma questão de sobrevivência. Então, nesse ponto já havia uma organização e criou uma consciência de grupo. Vamos gravar bem essa ideia. É lógico que à medida que essas sociedades foram se desenvolvendo, à medida que essas sociedades foram se estruturando, criando condições de viver, aí já partindo para um sistema social mais estruturado, onde já se tinham as atribuições, onde as habilidades eram melhor desenvolvidas, onde o conhecimento já se fazia presente, dando um salto bem grande aí, né, entre o primitivismo e um pouco mais de um sistema social mais estruturado. Nós já sabemos que os homens, graças à capacidade intelectual, graças à sua habilidade motora, desenvolveu ferramentas, desenvolveu meios, maneiras de sobreviver de maneira mais adequada, de maneira um pouco mais tranquila, se podemos usar esse termo. Isso reflete o quanto o homem se permitiu construir para si, num contexto social, meios, maneiras, formas de, junto com seus pares, atingir os objetivos, fossem eles individuais, do próprio indivíduo, como coletivo. E assim nós temos a construção das sociedades embutidas em normas, regras e valores, das quais as pessoas tinham, ou seus participantes tinham que estar muito bem entendidos, eles tinham que aceitar as regras para poder fazer parte desse sistema social. A partir desse momento nós começamos a entender um pouco a importância do conceito de sinergia aí, né? Ou seja, é uma forma pelo qual vários componentes, elementos, organismos atuam de maneira integrada e organizada para atingir objetivos comuns e atenda a todos. Ou seja, eu tenho um esqueminha no texto de vocês onde eu coloco pelo menos quatro elementos: sociedade, indivíduo, família e organização, que elas trabalham de tal forma que uma atende a outra no sentido de abastecer condições para se atingir objetivos, cada qual com sua finalidade e objetivo. Legal? É nesse contexto de sinergia, bem rápido, que nós começamos a identificar papéis. Não importa a sociedade, não importa a organização, onde quer que seja que exista o homem organizado, socialmente falando, estruturado, socialmente falando, haverão papéis que eles podem ser formais, no sentido de construir ou pelo menos desenvolver padrões de comportamento com regras definidas, com padrão de comportamento muito bem definidos, que são formais, são regras escritas, são regras determinadas que sempre são estabelecidas. E nós temos também os papéis informais, aqueles que são descompromissados, aqueles onde é mais digamos, mais leve, não existe uma especificidade, uma determinação mais ostensiva. Se eu tenho o informal, o próprio nome diz,
não é tão exigente, já o formal já tem uma certa exigência para que o indivíduo possa se corresponder a essas exigências. Aí ele aprende a conviver dessa maneira. É evidente que durante todo esse desenvolvimento, quando nós falamos de equipe, nós falamos de formação de grupos, né? O homem sempre, repito, se agrega, é natureza do homem agregar-se, e, portanto, não é novidade quando nós temos alguns estudiosos que visam fazer estudos sobre como as pessoas se agrupam para buscar objetivos pessoais, individuais, como coletivo. Um dos colaboradores foi Kurt Lewin, que a gente depois abordou mais intensamente com a sua teoria do campo psicomagnético, que envolve a questão de empatia, a questão de aproximação, envolvimento, tal, né? E a partir daí nós começamos a entender como o ser humano se relaciona, como o ser humano procura estabelecer vínculos com os seus participantes. Envolve a questão do pertencimento, envolve a questão da aceitação, da aprovação, que começa no grupo familiar, por exemplo. E aí nós temos aí a definição de grupo, conjunto. Então, grupo, conjunto de pessoas ou coisas dispostas próximas formando um todo. Isso é grupo, legal? Então, grupo de estrelas, grupo de árvores, então se agrupa para um determinado fim. Equipe já é um conjunto de pessoas que se dedicam a realizar o mesmo trabalho. Aí eu tenho uma equipe que visa desenvolver um determinado trabalho. E a partir daí, gente, eu tenho que começar a pensar na questão do desenvolvimento da aprendizagem, ou seja, para eu chegar nesse estágio de formar grupo ou formar equipe, eu tenho que ter um conceito ou ter que ter desenvolvido as minhas habilidades, ter aprendido a saber o que é viver em sociedade, me conhecer, conhecer o outro, entender o outro. Então, isso tudo faz parte de um processo de aprendizagem que tem uma herança da espécie, que é a capacidade cognitiva, que tem a capacidade de entender e interpretar a realidade. Isso é uma herança da espécie. Não é? E nessa embute-se aí a herança genética, que é a transferência de conhecer de características dos pais, não é? Ou ancestrais, e a herança social, que é a cultura, que é aquilo que é transferido para os descendentes. Isso é muito importante a gente relatar para vocês. Nesse processo de aprendizagem, nós temos alguns teóricos que contribuíram fortemente para que se compreendesse e entendesse. Jean Piaget é um deles, né, com estágio de desenvolvimento cognitivo. Nós temos a aprendizagem através do reforço, que é a proposta do condicionamento operante do Skinner, né, que é o behaviorismo. E temos também a aprendizagem segundo Drummond, que envolve a comunicação, envolve aperfeiçoamento dos sentidos, dos elementos críticos, a imagem, saber ouvir. São características que o próprio sistema estabelece para eu aprender, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber entender, eu tenho que desenvolver todas as minhas habilidades. E aí sim nós podemos entender como as equipes se formam por afinidade e integração, através do campo psicomagnético, a gente já falou aqui, né? E afinidade profissional. Muitas pessoas se unem para afinidades profissionais. Por exemplo, né? É muito comum as pessoas se unirem para construir uma empresa. Então, sei lá, um grupo resolve construir uma empresa e fora de lá tem vidas completamente diferentes. Então, isso é formação de um grupo com uma finalidade. E nesse grupo temos aí a equipe também, que é muito importante. Dando uma continuidade, podemos pensar depois como as coisas aconteceram no pós-revolução industrial, né? Os indivíduos já bastante estruturados em termos de conhecimento, a gente pega como uma das referências do movimento iluminista o Augusto Comte,
que deram uma contribuição fantástica para que se quebrasse alguns modelos sociais. Rapidamente falando, cai a aristocracia e emerge a burguesia, que era uma classe média, entre aspas, né, a classe média na época, e que vinha com uma nova proposta, com uma nova forma de encarar a sociedade. A reboque nós temos o surgimento da psicologia, que visa estudar também, entre outros aspectos, o comportamento humano, não só individual, mas também, posteriormente, através da psicologia social, fazer um estudo mais completo sobre o comportamento não só individual, mas coletivo também, dentro de um contexto social. Então vem a psicologia social aí para ajudar. Nessa abordagem, né, de psicologia e sociologia, nós temos então a industrialização propriamente dita, que foi a construção das primeiras máquinas, né, principalmente máquinas a vapor. Nós temos a locomotiva, os barcos a vapor, que de uma certa forma foram os primeiros movimentos de criação da indústria. Êxodo rural, então nesse movimento todo social aí, o homem do campo passa a vir para os centros urbanos em busca de oportunidade, em busca de trabalho, enfim. E nós temos toda um novo fenômeno social aí, promovendo então uma nova perspectiva de sociedade, de modelo social. Nessa maneira, então, nós temos que identificar os primeiros movimentos já no século XX, final do XIX para o XX, estudos voltados para a criação de indústrias propriamente dita. O movimento veio, o feudalismo dá espaço para o capitalismo, e no capitalismo o dinheiro do poderoso, dos detentores de riqueza, começou a criar indústrias, e aí começa a ser um novo movimento industrial. Legal? A partir daí, então, eu começo a vislumbrar a industrialização propriamente dita. E nós sabemos que foi no século XX que nós tivemos o boom de industrialização, a começar como referência, né, a linha de montagem do Ford. Mais para frente, nós tivemos a proposta, lá um pouco mais adiante, 10, 15 anos depois, nós começamos a ter alguns estudos sobre o ambiente industrial, né, o ambiente organizacional, visualizando as questões humanas, ou seja, como as pessoas trabalhavam. Então nós temos Taylor, nós temos Elton Mayo, nós temos Fayol, nós temos uma série de pesquisadores, estudiosos, visando entender a relação homem-organização, ou seja, o tempo que esse indivíduo passa dentro da empresa, que condições ele podem ter, e ao mesmo tempo aproveitar as habilidades deles para poder colocar o homem certo no lugar certo, ou seja, otimizar a realidade organizacional, isso já lá no início do século passado. É lógico que isso tudo, os estudos foram proporcionando novas oportunidades, novas possibilidades. Então nós temos aí a contribuição de vários autores trabalhando a questão social dentro da organização, ou seja, que vai de encontro ao nome da nossa disciplina, que é a Psicologia do Comportamento Organizacional, ou no comportamento organizacional. Outros estudos aparecem, então nós começamos a ver a importância, por exemplo, do setor, da área, do departamento de RH, visualizando contratar o homem certo, verificar as condições de ambiente na empresa, verificando a origem dessa pessoa, o conhecimento dessa pessoa, as habilidades, se é uma pessoa que tem potencial, dar treinamento para essa pessoa, dar o conhecimento para essa pessoa poder dar a sua contribuição e também oferecer as condições de viver em sociedade através
de uma condição salarial, de uma condição de trabalho legal, a pessoa estar bem para conviver em sociedade. E é lógico que a gente costuma dizer que uma empresa, uma organização, ela é um ambiente social, é um sistema, um microsistema social aberto que está relacionado com um sistema maior chamado sociedade. Regras, normas que a sociedade impõe, que esta micro-sociedade existe, porém ela tem sua própria identidade, ela tem sua própria maneira de existir. Cabe ao colaborador, ao funcionário, assimilar esses valores, assimilar essas regras e poder partilhar do trabalho em si. É aí que nós começamos a pensar na questão do trabalho em grupo, do trabalho em equipe. Dados importantes que a gente tem que relembrar, né? Chegou tarde um pouco da industrialização nos países latinos em função da própria realidade, nós abordamos isso em aula, da questão colonial, né? Os países da América Latina, principalmente, demorou um pouco para se libertar desse conceito, dessa situação colônia. Portanto, existe ainda, ou pelo menos existiu durante muitos anos, uma certa rebeldia, uma certa resistência em aceitação de algumas mudanças, até mesmo de trabalho, né? Então, nos países latino-americanos, a priori, a contribuição mais importante foi a definição de ações em relação à psicologia social. Então, veja, se na Europa já se tinha um trabalho todo e voltaram para um trabalho social, Estados Unidos já tínhamos esse tipo de proposta de trabalho, era questão de tempo chegar na América Latina, né? Então, um trabalho social comunitário, como práticas alternativas, esperançosas e crítica. Quem aborda essa questão é José Joel Vasquez Ortega. Então, nós temos os primeiros conceitos sobre industrialização e organização, José Luiz Ramos Miralles, aqui na América Latina, não? E tantos outros que ajudou a entender os conceitos organizacionais, né? Os conceitos sobre como as indústrias estão se estruturando. Aqui eu vou precisar de fazer uma leitura, não? Em se tratando de uma região cuja cultura tradicional é considerada preservada, valores são também mantidos, não? Então, na Europa, eles são muito tradicionais, a gente sabe disso, né? Os valores são bastante enraizados. Com relação aos Estados Unidos, em se tratando de um país com uma tendência mais anglo-saxônica, também mantém muitos dos valores oriundos da Europa. Então, Estados Unidos traz uma cultura um pouco mais europeizada. Na América Latina há mais uma situação um pouco mais, como se diz, latina, com os espanhóis, os portugueses, com uma outra percepção, apesar de ser europeia, não? E na América Latina, as questões sociais do trabalho chegaram de maneira tardia, considerando-se a libertação efetiva dos países latinos do século XX, características tipicamente agrícolas. A América Latina é países tipicamente agrícola. A industrialização veio posterior. Ao desenvolvimento da indústria, basicamente, pelo menos vamos pegar a referência Brasil, foi a partir de 1940, no Estado Novo, onde nós tivemos efetivamente a proposta de dar início a uma industrialização bem forte no Brasil. Depois nós temos os companheiros de trabalho no latino, mas a rede, quando a gente começa a pensar no trabalhador latino brasileiro, Uruguai, Paraguai, o argentino, eles são meio indolentes, né? E meio arredios, são meio desafiadores. Isso é muito comum na América Latina em função das suas tendências de não aceitação de regras, não? E aí nós começamos a ter uma condição muito interessante, que é a divisão discriminada do trabalho.
como o latino ele é arredio, ele também às vezes não é muito estudioso, mas ele é muito mais explorado, né? Então a gente diz que existem 3 aspectos importantes, que é a divisão discriminante do trabalho. Ou seja, as pessoas no Brasil no início faziam tudo e o que viesse era interessante. Então o trabalhador latino, ele aceita o trabalho porque ele necessita, porque ele precisa, ele é explorado de maneira bastante grande, né? Bastante exacerbada. E aí vem a marginação do desemprego, é quando, num determinado momento, e isso ocorre até hoje, a cidade cresce e não existem as oportunidades. Então a marginalização social e o desemprego se faz presente. E é claro que a exploração e a repressão se apresenta nas questões da psicologia social no trabalho. Ok, gente? Seguindo lá, aqui a gente fala da ascensão do capitalismo, que a gente já abordou, a influência do capitalismo, o bem-estar comum. O capitalismo foi muito positivo no sentido de dar uma nova percepção de sociedade, não? E aí, para a gente concluir algumas ideias, a gente faz um trabalho em paralelo e comparativo sobre o que era o RH lá no início, com o Taylor, Mayo, Fayol e tantos outros, como era e como é hoje. Então eu vou dar apenas algumas ideias aqui. Anteriormente, o RH e a administração científica, que é lá dessa época, visava assim, anteriormente, apenas operacional e burocrático. No atual, hoje, o RH é muito mais estratégico. Curto prazo e imediatismo. Hoje é longo prazo, gente. Então, se trabalha um pouco mais a longo prazo. Era, na época, lá atrás, era administrativo. Hoje é mais consultivo, até associando com o estratégico. Reativo e solucionador de problemas. Então, ela reagia imediatamente. Hoje não, é proativo e preventivo. Então, vejam, são condições, são meios, maneiras que foram sendo encontradas para melhorar as condições sociais no ambiente organizacional. E é claro que todo um trabalho de dinâmica de grupo, todo esse trabalho feito em prol da sociedade, tem como principal aspecto da dinâmica de grupo, que é uma ferramenta, propiciar o processo de seleção, treinamento, desenvolvimento, aperfeiçoamento, integração e capacitação profissional. Legal, gente? Em essência, eu creio que é isso, né? Para a nossa prova, ela será composta de 20 questões, né? Que terá início às 21 horas. Nós vamos, no início das aulas, evidentemente, nós vamos fazer uma espécie de revisão, vamos tirar algumas dúvidas com relação a alguns conceitos. Então, por favor, procurem separar alguns itens para tirar dúvida, para ir na prova tranquilo. E outra coisa, a prova não tem pegadinha, não tem nada disso. Simplesmente é uma prova de 20 questões, onde vocês lerão e irão responder de maneira muito tranquila a resposta adequada, que é de múltipla escolha. Ok? O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Basicamente é isso. Assim, eu tentei jogar, então abram pelo YouTube, tá bom? Eu sei que vou escrever isso para vocês lá no portal, então procurem abrir essa aula pelo YouTube. A outra forma eu pelo menos ouvi dizer que não é muito recomendável. Ok, gente. Até lá, nos vemos e vamos conversar na prova na quarta-feira, no dia 28. Não esqueça. Um forte abraço.